Isabel Mega, como é que está o Congresso Nacional nesta manhã de quarta-feira, diante do retorno do banqueiro à prisão? Elisa, não sinta um clima de surpresa entre os parlamentares, né? Não é de hoje que esse caso do Master e a situação de Daniel Worcar é tida como uma espécie de bomba-relógio aqui em Brasília. Então, como a gente tem diversas camadas de investigação e pontas soltas e que podem ser ou não respondidas ou dar origem a novos desdobramentos a partir do acesso aos dados dos celulares de Worcar, de alguma maneira, em algum momento se esperava que a gente poderia ter algum tipo de decisão como a de hoje, que torna, portanto, o Worcar novamente preso, né? Ele já tinha sido preso, mas estava com tornozeleira eletrônica. O Congresso, e aí são 3 frentes diferentes, tinha muita expectativa de ter seu momento com o Daniel Worcar. A CPMI do INSS, a CPI do Crime Organizado, a Comissão de Assuntos Econômicos, são 3 colegiados que dá para a gente citar que estavam tentando ter um depoimento de Daniel Worcar. 2 dessas comissões chegaram a marcar esse depoimento, mas ele não aconteceu. A Comissão de Assuntos Econômicos planejava um depoimento para a próxima semana, no dia 10. Teve uma questão ali de Worcar ser transportado por um voo comercial, a defesa não queria isso e isso precisou ser negociado depois. Então, como isso estava resolvido, voltou de novo uma expectativa dos parlamentares, até porque esses parlamentares viabilizam essas tratativas ou com o próprio Worcar. Renan Calheiros, por exemplo, nos disse por várias vezes que conversou diretamente com o Worcar ou com a defesa dele. E até aqui havia indicativos de que Worcar queria falar aos parlamentares. E é claro que isso teria margem para a exploração de muitas versões e para tentar tirar algo sobre essa rede de emaranhados de relações de Daniel Worcar aqui em Brasília. Ele próprio, em depoimento, que também teve o sigilo retirado, chegou a citar que ele tem relação com os 3 poderes, mas que não vinha ao caso falar sobre essas relações. Então, essa parte das relações, ela ainda está meio obscura e é isso que faz com que muitos políticos aqui em Brasília não durmam, gera uma preocupação. Então, essas comissões hoje ainda estão numa situação de dúvida sobre o que vai acontecer com esses planos que elas tinham de ouvir Daniel Worcar. No caso da CPI do Crime Organizado, o próprio ministro André Mendonça tinha dito que ele não precisaria ir, mas a CPMI do INSS, a Comissão de Assuntos Econômicos, ainda mantinham uma certa expectativa de retomar uma agenda com Daniel Worcar, sobretudo diante do que eles leram como sinalizações que mostravam que ele estava inclinado a falar aos parlamentares. E como que a gente tem até aqui de manifestação do Worcar, via ou notas de defesa ou o acesso ao conteúdo do depoimento dele, seria uma espécie de grande momento dessas comissões no Congresso Nacional também, caso ele de fato fosse falar. Em paralelo a isso, a gente tem essa tratativa para tentar criar uma CPI do caso Master em si. Mas quanto mais o tempo vai passando, Elisa, menos chance a gente tem da criação de uma CPI desse tipo, sobretudo em ano eleitoral. Muita gente defende a criação dessa CPI, tem muitos requerimentos assinados na Câmara, no Senado, CPI mista, mas hoje a possibilidade de concretização e instalação de uma comissão desse tipo é vista como bastante pequena, tem muito risco político envolvido, mas isso também é usado como uma espécie de barganha nos bastidores em relação a outras pautas que correm no Congresso Nacional. Então, uma frente específica sobre isso não deve progredir, pelo menos é o termômetro no momento no Congresso Nacional. E aí esses outros colegiados vão tentando avançar sobre essas indicações. O relator da CPMI do INSS, por exemplo, o deputado Alfredo Gaspar, mandou uma nota para a gente dizendo o seguinte, Elisa, que essa prisão reforça que ninguém está acima da lei, que o Brasil precisa virar essa página de privilégios. É uma nota até bastante extensa em que ele vai citando que a prisão encontra um ponto ali de convergência com tudo aquilo que foi investigado até aqui na CPMI do INSS. A CPMI do INSS, ela investiga um braço em relação ao caso Master, né? Ela foi olhando para isso com mais atenção, mas ela não foi criada originalmente
para se debruçar sobre o caso Master. A gente tem um uso político também desse caso por parlamentares, porque eles entendem que abraçar também essa bandeira é interessante em ano eleitoral, é uma bandeira anticorrupção, ainda mais quando a gente vê os detalhamentos todos a partir das mensagens reveladas, a situação de propina, a situação de ameaças a jornalistas, é tudo muito grave. Então isso acaba ajudando a reforçar bastante esse discurso anticorrupção e isso encontra um elo desses parlamentares que estão no Congresso Nacional atuando nessa pauta, porque eles estão de olho também em usar isso como uma bandeira eleitoral nas eleições de outubro. Do outro lado, o que a gente ouve, por exemplo, do Palácio do Planalto? No Palácio do Planalto há uma visão de que o caso Master não atinge Lula, não chega a Lula, mesmo com as revelações que a gente teve no mês de fevereiro, mês de janeiro, de que Lula também teve encontros com o Vorcaro, mas o Planalto minimiza isso, não vê esse caso atingindo propriamente o Planalto. Então o Planalto acompanha mais uma espécie de posto de observação o que vai se desenrolando em relação ao caso Master, porque, claro, você tem graves implicações ao sistema financeiro, é um caso dos mais emblemáticos que a gente vai ter em muitos anos da história do Brasil, mesmo com tantos outros casos tão grandes quanto, mas esse caso, por mexer com tantas estruturas e por nascer também no sistema financeiro, ele tem uma gravidade à parte. Então, o Palácio do Planalto vai acompanhando esses desdobramentos. Em alguns momentos a gente viu, inclusive, discursos da base aliada do presidente Lula para incentivar uma criação de uma CPI do Master. No final das contas, esse é o discurso que aparece da oposição, o discurso que aparece da base, mas não tem força o suficiente para avançar em uma concretização dessas investigações próprias. E aí, vamos dizer o seguinte: os parlamentares vão tentando comer pelas beiradas, vão tentando via essas outras comissões, mas o fato de Vorcaro ser preso novamente, aí traz uma dúvida sobre essas pretensões que os parlamentares poderiam ter de marcar uma data para que Vorcaro de fato vá ao Congresso Nacional, porque isso seria o auge dos trabalhos do Congresso Nacional, do Senado Federal, neste ano de 2026, com muitos questionamentos e uma tentativa dos parlamentares de tirar Vorcaro da zona de conforto também a respeito do que tem sido dito sobre o caso Master e principalmente das relações políticas que Daniel Vorcaro tem com os três poderes. Elisa.